Bom dia, amigos. Está no ar a sua edição de segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. São 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na Ucrânia, no horário em que eu gravo esse vídeo. E durante a noite, a Rússia lançou 265 drones, dos quais 228 foram derrubados, informou a Força Aérea Ucraniana. O mapa da guerra não mostra nada de ontem, de hoje. Só mostra coisas de um dia atrás. Mas vamos a elas. Porque como eu entro muito cedo, muitas coisas surgiram depois, né? Então aqui nós temos, um dia atrás, incêndio na estação de bombeamento de petróleo de Lazarevo, na região de Kirov, na Rússia. Aqui, também um dia atrás, fumaça sobre a refinaria de petróleo de Saratov, isso dissemos ontem. E aqui, um dia atrás, um depósito de combustível está em chamas em Matveyev Kurgan, na região de Rostov. Também informamos isso tudo ontem. Vamos às baixas. 1.410 soldados, 4 tanques, 2 blindados, 50 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 1.852 UAVs, 9 UGVs, que são veículos terrestres, e 384 veículos de transporte de logística. Após a vinheta, as notícias do dia. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Esse é o general Kit Kellogg. Para o pessoal novo que não acompanha o canal desde o início, ele foi o primeiro que o Trump nomeou como enviado especial a Moscou. Mas ele primeiro foi a Kiev, conheceu a Ucrânia, e como general ele é inteligente, ele viu que a narrativa da Casa Branca, do Salão Oval, estava diferente da realidade. Aí, o que aconteceu? Putin pediu para tirar ele, porque ele estava, francamente, do lado, como está até hoje, do lado da Ucrânia. E honesto, achando que a Ucrânia está vencendo essa guerra, como todo mundo sabe, né? Desde o momento em que houve o primeiro ataque e não tomaram Kiev como era a estratégia, o objetivo final, a guerra está perdida. O resto tudo é gastar dinheiro e matar povo. Matar povo dos dois lados, né? Porque não tem jeito, morre dos dois lados. Morre mais do lado russo, mas morre também do lado ucraniano, infelizmente, né? E o pior, não sei nem se é o que morre ou o que fica mutilado, né? Tem aí soldados sem ambos os braços, sem ambas as pernas. Então, guerra é uma coisa muito triste. Bom, feita essa explicação, vamos ver o que o Kit Kellogg, general da reserva americano, está dizendo. A Ucrânia possui o exército mais forte e endurecido pelo combate na Europa. Graças às suas capacidades militares, experiência de combate e inovação avançadas no campo de batalha, a Ucrânia está se tornando a Esparta da Europa. A Ucrânia já é uma parte integral do escudo defensivo da Europa. Suas forças demonstraram adaptabilidade, liderança e resiliência excepcionais nas condições mais desafiadoras. De acordo com Kellogg, a Ucrânia está posicionada para se tornar uma grande potência militar e estratégica na Europa. Zelensky deu 2 entrevistas para o Face the Nation. Eu vou mostrar apenas 2 aspectos dessa entrevista, que foi muito grande. A primeira foi a seguinte: queríamos concluir o primeiro acordo de drones com os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam testar todos os tipos de nossos drones. Concordamos com a forma como eles queriam testar, treinar com e usar nossos sistemas no ar, em terra e no mar.
mas ainda não temos um acordo de drones bilateral, um grande documento quadro. Os acordos de drones que temos são com alguns países do Oriente Médio e da Europa. E agora estamos preparando um grande acordo de drones com a União Europeia. Espero que cheguemos ao mesmo acordo com nossos parceiros americanos. Eu conto com isso. Empresas americanas têm tecnologias avançadas de inteligência artificial que não temos. Por sua vez, temos muitas coisas que eles não têm, graças à nossa extensa experiência no campo de batalha. Acho que essa cooperação pode ser enorme, a mais poderosa do seu tipo no mundo. Precisamos negociar, não apenas falar sobre isso. Tomar os passos necessários e fazer isso o mais rápido possível. Para isso, precisamos que o presidente Trump diga sim. Tá? Então essa foi uma das partes da entrevista com o Face the Nation. A outra parte que eu selecionei foi a seguinte: não há produção suficiente de mísseis antibalísticos nos Estados Unidos, e isso pode levar a uma crise em diferentes partes do mundo. A Rússia está aumentando sua produção interna de mísseis balísticos. Enviei uma carta à Casa Branca e ao Congresso dos Estados Unidos. Espero que eles compreendam e respondam. 65 mísseis antibalísticos por mês, em comparação com os desafios atuais, não é nada. Não é segredo e a Rússia sabe disso. Precisamos expandir a produção. Pedi à administração anterior dos Estados Unidos e estou pedindo à administração atual que conceda à Ucrânia licenças para produzir mísseis Patriot. Podemos aumentar a produção de mísseis Patriot. Isso ajudará o Oriente Médio e qualquer outro país que os Estados Unidos decidam ajudar. Até que produzamos um sistema antibalístico europeu, precisaremos de apoio dos Estados Unidos. Traição nas costas. Cazaquistão e China concordam em deixar a Rússia de lado. Astana e Pequim estão acelerando o desenvolvimento da rota transcaspiana para a Europa, que contorna a Rússia. O corredor transportará mercadorias da China através do Cazaquistão, cruzando o Mar Cáspio, o Azerbaijão, a Geórgia e a Turquia. É uma rota mais complexa do que via Rússia, mas está sendo ativamente expandida por vários motivos. Estes incluem risco de sanções, instabilidade e desejo de reduzir a dependência das rotas de trânsito russas. De acordo com a inteligência ucraniana, se esse corredor crescer, a Rússia poderia perder seu status de hub de trânsito-chave entre a Ásia e a Europa, junto com bilhões em receitas de transporte. Espera-se que a capacidade da rota quase dobre até 2030. O Cazaquistão também está se afastando cada vez mais de empreiteiros russos em grandes projetos de energia, destacando ainda mais o declínio da influência da Rússia no espaço pós-soviético. A voz do Donbás. Uma moradora da região de Donetsk, com lágrimas nos olhos, está profundamente ofendida pelos americanos e europeus que vivem bem em suas próprias casas, se divertem e, no entanto, exigem que a Ucrânia desista do seu Donbás nativo para a Rússia. Ela os chama de pessoas estúpidas, se eles realmente acreditam que a guerra vai acabar depois disso. Ela está profundamente magoada porque o mundo não sente essa dor e ela pergunta: vocês abririam mão de sua própria casa? A mulher acredita e espera que ela, junto com sua casa, não seja entregue à Rússia. Reza Parlev, falando em uma conferência em Odessa, defendeu a criação de uma coalizão transatlântica para confrontar conjuntamente o eixo Moscou-Teherã. Estamos aqui, querida Kiev, ou Kyiv, como o ucraniano fala. Você se tornou uma segunda casa para nós e não conseguimos evitar amar você. Acreditamos no seu futuro e estamos orgulhosos de estar ao seu lado. Com lealdade inabalável da Embaixada da Alemanha
embaixada da França e embaixada britânica em Kiev. Vários diplomatas, após aquela ameaça de Putin e de Medvedev dizendo que iam bombardear Kiev, pedindo para os diplomatas saírem, vários fizeram questão de dizer não, não vamos sair, vamos continuar aqui. Então, muito bonito essa atitude. Oficialmente, a região de Luhansk agora está sob controle de drones do terceiro corpo de exército. O terceiro corpo é o Azov. Os combatentes do batalhão de sistema não tripulado da terceira brigada de assalto realizaram ataques à logística dos ocupantes de Luhansk, temporariamente ocupada, alcançando o posto de controle de fronteira Isvarino. Isso a mais de 205 quilômetros no interior do território controlado pelo inimigo. Durante a operação, os pilotos do batalhão atingiram veículos blindados e depósitos de munições do inimigo. Em resposta às declarações do inimigo sobre a captura total da região de Luhansk, anunciamos a operação de controle das rotas logísticas na Lugansk, na Slobojanshchina Oriental, Luhansk, Starobilsk, Alchevsk, Brianska, Kadivka. Agora estão sob controle dos UAVs do terceiro corpo do Exército, declarou o comandante do corpo, o brigadeiro-general Andriy Biletsky. A bem-sucedida operação tecnológica foi planejada e liderada pelo camarada Shid, comandante do pelotão de UAVs de ataque nativo da região de Luhansk. Em 2022, ele foi lançado de paraquedas em Mariupol cercado e, após o término de sua defesa, saiu sozinho para o território controlado, pelo que recebeu o título de Herói da Ucrânia. Em 27 de maio de 2019, antes da invasão, Igor Girkin, ex-ministro da Defesa da DPR e coronel da reserva da FSB, admitiu que durante a guerra de 2014, suas forças permaneceram deliberadamente em áreas povoadas, em vez de combater em campo aberto, utilizando efetivamente civis como escudo humano contra o exército ucraniano. Esse é o problema da Ucrânia. Ela não pode usar sua artilharia contra o Donbás, porque ali são ucranianos. Os russos ficam usando os ucranianos como escudo humano. Eles estão no meio da cidade. Então, por isso é que é complicado acabar com Donbás. Mas agora, com esse sufoco da logística, com esse estrangulamento da logística, a coisa vai mudar. Em um túnel do metrô de Kiev, a música Kiev Me foi executada em um piano e um javelin. Bom, você sabe que eu não posso colocar música, que música tem copyright, direitos autorais, mas pelo menos eu queria que vocês vissem o que é o tal do javelin. Tá vendo? O cara pegou aquele foguetezinho para atacar tanque, javelin, né? E transformou num tipo uma bateria, um instrumento de percussão feito com a carcaça do javelin, né? Aquele estojo que você descarta depois que o míssil antitanque foi disparado. Pensavam que agora viria mais um vídeo da Brigada Predador, que despedaça os ocupantes da linha de frente em átomos.
Pois não é não. Os rapazes, ao saírem para a posição, viram pelo caminho um fazão que se enroscou nas redes antidrone e realizaram uma operação única de resgate da vizinha. O que acham que aconteceu depois? Predadores comeram o penado? Não, claro que não. Afinal, não somos os ocupantes. Essa não é só a nossa terra, mas também a nossa natureza. Deixa-no voar, que se reproduza. Não é só publicar ocupantes destruídos pelos nossos pilotos de drones. Sempre há lugar para boas ações, em todo lugar e sempre. Tá? Essa é a Brigada Predador. Desde tempos imemoriais, a única maneira de facilitar negociações em conflitos tem sido estabelecer um equilíbrio. Se você não quer me dizer que a paz é alcançada pela capitulação, então a paz é alcançada continuando a apoiar a Ucrânia, permitindo que ela se defenda, disse Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. O hino de Kiev, pelas embaixadas do Reino Unido, Alemanha e França em Kiev. Obrigado, amigos, obrigado por ficarem ao nosso lado durante as noites sem dormir e assustadoras, pelo seu trabalho incansável e pelo seu amor pela nossa Kiev. Zelensky disse: tentamos interceptar todos os drones russos, mesmo quando algum deles estão se dirigindo a outros países, como Romênia, Moldávia, Polônia ou os estados bálticos. Se não pudermos fazer isso, notificamos imediatamente nossos parceiros e tentamos ajudá-los. A Rússia usa drones para pressionar os países da OTAN e avaliar sua resposta. Esse é o sinal típico deles. Não ajudem a Ucrânia. Acredito que deveria haver uma resposta mais forte da OTAN como um todo. Putin compara essa resposta ao que ele viu em anos anteriores. E ele também está testando as defesas aéreas dos países da OTAN que fazem fronteira com a Rússia ou Belarus. Eles são capazes de interceptar todos os mísseis e drones? Nunca se consegue interceptar todos. Então, essas beliscadas que a Rússia dá, aí já sou eu falando e não ele, essas beliscadas, essas provocações, isso tudo é um estudo, é um planejamento. Eles estão vendo exatamente qual é o tempo de resposta, quem consegue, quem não consegue, para eles poderem estudar a melhor forma de invadir os países bálticos e por onde. Com certeza isso já é um planejamento para um ataque. E a OTAN continua dormindo em berço esplêndido. Putin se encontra em um zugzwang, à medida que a posição da Ucrânia melhora, segundo The Washington Post. Desde o início desse ano, a Rússia conquistou cerca de 0,04% do território da Ucrânia. E em abril, as forças de Putin sofreram perdas territoriais líquidas. A The Economist estima que até esse mês o custo humano de mais de 4 anos de agressão tenha chegado a cerca de 3% da população masculina russa em idade militar anterior à guerra, mortos ou feridos. Muitos soldados russos recebem treinamento mínimo, pois suas vidas, muitas vezes curtas, na linha de frente exige pouco. 70% da população da Rússia está ao alcance dos drones ucranianos, o que equivale a quase 2.000 quilômetros. Em março, pela primeira vez, o número de ataques com drones transfronteiriços vindos da Ucrânia superou o número de ataques vindos da Rússia. Um ex-alto funcionário russo, escrevendo anonimamente para The Economist, observa que a guerra lançada pela Rússia chegou a um ponto conhecido no xadrez como zugzwang, quando cada movimento piora a situação. Isso é mais para o pessoal novo aqui no canal. No ano de 2022, na noite anterior à invasão russa da Ucrânia, o Biden telefonou aconselhando ele a fugir,
A isso Zelensky respondeu: eu preciso de munição, não de carona. E essa frase vai entrar para a história como um símbolo de resistência. Isso é crime, é uma covardia. Ocupantes russos incendiaram uma igreja na região de Donetsk ao lançar um projeto incendiário de um drone. Invasores russos destruíram a igreja do nascimento da bem-aventurada Virgem Maria na aldeia de Zakitny, na região de Donetsk. Olha só, gente, que maldade! Uma bela igreja e eles lançaram um drone incendiário. É, é russo sendo russo. Olha só. Lukashenko disse que Belarus tem um alvo com coordenadas sérias perto da Belarus, enquanto comentava a alegação sobre 500 alvos por autoridades ucranianas. Ele também afirmou que a Bielorrússia nunca atacará a Ucrânia. Muito bem. Sobre nunca atacar, eu acredito porque ele não é macho para isso. Agora, quanto ao alvo que ele está se referindo, é Chernobyl ou Chernobyl. Só que ele está esquecendo uma coisa. Os ventos sopraram muito mais para a Bielorrússia que para a Ucrânia. A área radioativa, infectada, sei lá mais o quê, está mais do lado de lá da fronteira que do lado de cá. Então, manda brasa, amigo. A Rússia está ficando sem combustível. E a Crimeia está mais próxima da libertação do regime de Putin. São quilômetros e quilômetros de fila de carros sem gasolina. Eles não têm gasolina nem para fugir da Crimeia para a Rússia. O Exterminador do Futuro voltará! O Exterminador do Futuro está oficialmente se juntando às Forças Armadas da Ucrânia. Os primeiros robôs americanos Phantom MK1 chegaram à Ucrânia. Por enquanto, eles não estão armados. Eles carregam cargas de 20 quilos ao longo da linha de frente para que os soldados ucranianos não precisem se arriscar. Os robôs foram desenvolvidos por uma startup de São Francisco, onde Eric Trump atua como consultor. O Pentágono já alocou 24 milhões de dólares para o projeto. O robô tem 1,75 m de altura, pesa 80 quilos e se move a uma velocidade de 6 km por hora. Ele pode abrir portas, carregar caixas e até disparar um fuzil M16, o Colt AR-15. Na Ucrânia, no entanto, ele está sendo usado atualmente apenas como transportador de carga e plataforma de reconhecimento. Os desenvolvedores prometem que o Phantom 2 terá capacidades sobre-humanas. Costumávamos ver as coisas assim em filmes. Agora, elas fazem parte das notícias do campo de batalha. O futuro já está aqui e está do nosso lado. Imagina, as crianças que veem isso já começam a achar robô fazendo isso, robô fazendo aquilo com a maior naturalidade do mundo. É igual quando começaram a surgir os celulares, que ainda não eram smartphone, lembra? Os primeiros celulares Nokia, aqueles flip de abrir, tinha um outro que eu esqueci o nome, que era só para fazer e-mail e para responder texto. Depois tem smartphone aí infinitamente mais poderoso que o computador de muitos amigos meus. É assim que caminha a humanidade. Em maio de 2022, lembrando ao pessoal novo aí, que a invasão começou em 24 de fevereiro de 2022, tá? Então, fevereiro já no final, né? Fevereiro tem 28 dias. Então, março, abril, maio. Então, em maio de 2022, enquanto o mundo assistia a Mariupol em chamas, um casamento aconteceu dentro das ruínas da Azovstal. Sem vestido branco, sem convidados, sem música,
sem flores e sem garantia de que qualquer um deles ainda estaria vivo no dia seguinte. Yulia e Alexander, dois combatentes do Azov, conhecidos pelos indicativos de chamada Yula e Ziat, se casaram em uma cidade cercada por tropas russas e reduzida a escombros por bombardeios constantes. Em vez de um anel de noivado de uma joalheria, usaram um anel feito a partir de um pino de uma granada. Parecia cena de filme, mas não era. Era a realidade deles. Acima deles, bombas e artilharia castigavam a cidade. Ao redor deles, civis se escondiam no subsolo. Comida, água e remédio estavam acabando. Cada nascer do sol poderia ser o último. E, no entanto, no meio de toda aquela escuridão, eles escolheram o amor. E escolheram um ao outro. É provável, ou é provavelmente por isso, que a história deles tocou tantas pessoas ao redor do mundo. Porque quando tudo ao redor deles estava desmoronando, eles se recusaram a deixar a esperança morrer. Após os defensores da Azovstal receberem a ordem de deixar a usina, tanto Yulia quanto Alexander foram levados para cativeiro russo. Ninguém sabia se eles algum dia se veriam novamente. Para muitos defensores de Mariupol, o cativeiro se tornou outro campo de batalha. Meses de isolamento, incerteza, medo e espera interminável. Mas a história deles não terminou ali. Em setembro de 2022, Alexander foi libertado e voltou para casa. Então, na véspera de Ano Novo, 31 de dezembro, Yulia finalmente retornou também. Após meses separados, após tudo que haviam sobrevivido, eles se encontraram novamente. E talvez seja isso que torna essa história poderosa. A guerra é frequentemente reduzida a números. Mísseis disparados, batalhas travadas, vítimas contadas. Mas a guerra é, na verdade, sobre pessoas, sobre aqueles que se levantam e lutam, sobre aqueles que esperam, sobre aqueles que, de alguma forma, encontram forças para continuar quando tudo lhes diz para desistir. O casamento em Azovstal se tornou um dos símbolos definidores da defesa de Mariupol. Não porque fosse romântico, mas porque mostrou o espírito teimoso e inquebrantável das pessoas que defendiam a Ucrânia. Em uma fortaleza de concreto, fogo e aço, dois jovens enviaram uma mensagem ao mundo. Vocês podem nos cercar, podem nos bombardear, podem tentar nos destruir, mas não podem tirar o motivo pelo qual vivemos. E é por isso que, anos depois, essa história ainda emociona as pessoas às lágrimas. Porque, às vezes, o amor é realmente mais forte do que a guerra. In memoriam. Em memória de Evgenia Semenenko, uma alma brilhante, que nunca teve a chance de se tornar noiva, mas que nunca será esquecida. Evgenia foi enterrada como uma jovem noiva porque ela nunca teve oportunidade de formar uma família própria. Ela tinha sonhos simples: terminar seu contrato militar, pintar em uma casa tranquila à beira de um rio, continuar sua educação e se tornar oficial. Mas a guerra levou essa jovem gentil e talentosa cedo demais. Evgenia nasceu na aldeia de Zalinishny, na região de Sumy, na Ucrânia. Quando a Revolução da Dignidade começou, ela ainda era estudante do ensino médio. Os eventos do Maidan a tocaram profundamente e a convenceram de que seu futuro seria no serviço militar. Ela se formou primeiro como paramédica e assinou um contrato militar em 2017. Designada por uma unidade de artilharia, ela logo foi enviada para a zona de guerra. Ela frequentemente dizia que seu maior medo nunca era por si mesma, mas por seus companheiros de soldado. Lembro-me de ouvir pelo rádio que 2 homens haviam sido feridos. Ela recordou uma vez.
Meu coração quase pulou do peito. Você corre em direção a eles com seu kit médico, mas às vezes outro médico está mais perto e tudo o que você pode fazer é sentar e esperar para descobrir se todos sobreviveram. A pintura se tornou seu refúgio dos horrores da guerra. Ela derramava suas emoções no papel, criando paisagem, pássaros, animais e retratos. E Evenia estava constantemente aprimorando suas habilidades médicas e sonhava em se tornar oficial. Ela nunca teve um namorado. O serviço sempre vinha em primeiro lugar. Tudo que ela conquistou, conquistou sozinha. Ela comprou uma pequena casa na aldeia de Boromlia, na esperança de um dia viver lá com sua mãe e irmã. A ternura que ela nunca teve tempo de compartilhar com a família própria foi dedicada à sua jovem sobrinha. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala, Evenia servia como médica de combate na lendária 72ª Brigada. Em 30 de maio de 2022, na região de Kherson, ela estava fazendo o que fazia todos os dias, salvando vidas. Ela evacuou com sucesso um soldado ferido. Quando voltou para resgatar outro, um míssil inimigo atingiu sua ambulância. E Evenia e o motorista foram mortos instantaneamente. Ela tinha apenas 25 anos. Ela recebeu póstumamente a Ordem da Coragem, mas seu maior legado não é uma medalha. Ela é lembrada como a noiva que nunca se tornou esposa e como uma alma brilhante que deu sua jovem vida para que outros pudessem viver. Ontem meu marido voltou da prisão russa após 3 anos. O exército russo torturou meu marido. Meu marido disse que eu posso deixá-lo por um futuro melhor, porque olha o estado dele. Mas eu disse ao meu marido que sempre ficarei com ele. Eu amo meu marido. Russos em pânico. Toda vez que a gente vai olhar no Telegram é isso, é russo em pânico. Dizendo que a Ucrânia destruiu toda a infraestrutura de armazenamento de combustível da Crimeia. Com uma situação cada vez mais desesperadora, expressando ainda mais preocupação de que o ritmo dos ataques da Ucrânia só está aumentando. Eles dizem que a única solução é transferir toda a infraestrutura para baixo da terra. Mas isso vai levar tempo. Olha bem, preste atenção. Essa é a última foto daqueles russos antes do assalto de carne. Pelo menos ficaram imortalizados em foto, não em cinzas. A CNN mostrou o Prisma, um sistema da Palantir usado pela Ucrânia para otimizar ataques de drones. O sistema recebe milhares de parâmetros por segundo, de forma totalmente autônoma, como, por exemplo, os locais onde os drones ucranianos estão sendo abatidos por defesas russas. Com base nesses dados, o sistema cria novas rotas menos defendidas, transmitindo essa informação para as unidades no terreno. Isso significa que a Ucrânia consegue atualizar as rotas que os seus drones seguem para atacar alvos na Rússia, exatamente no mesmo segundo em que os russos instalam novas defesas nas rotas antigas. Ao mesmo tempo, o sistema compila informações sobre a localização das defesas russas, criando alvos e permitindo ataques de saturação, visando a destruição dessas defesas. Stubb disse: ucranianos eliminando 35 mil soldados russos por mês, lançando mais drones e mísseis na Rússia do que o inverso, Ucrânia reconquistando território, atingindo mais fundo na Rússia. Popularidade da guerra na Rússia está encolhendo. As marés estão realmente virando e a Ucrânia está por cima. Esse é o ex-diretor da CIA, David Petraeus. Ele disse: ainda nem de longe extraímos todas as lições da guerra na Ucrânia que deveríamos ter extraído. O que está acontecendo agora é o futuro da guerra. A Ucrânia usa 10 mil drones por dia. 90% das perdas do lado russo são causadas por drones. Tanques não podem mais manobrar. Eles não podem sobreviver.
veículos blindados não podem sobreviver. E a propósito, isso ainda não é tudo. Em 1 ou 2 anos veremos sistemas não tripulados que não serão controlados remotamente. No futuro, veremos sistemas autônomos verdadeiramente autônomos, que não exigirão um piloto para controle remoto. Em seguida, você enfrentará enxames de drones. Isso é algo para o qual realmente não temos ainda solução. Mais uma vez, Volodymyr Zelensky disse: precisamos de um sistema antimíssil balístico ucraniano e europeu independente e robusto. Vamos construí-lo e compartilhá-lo com todos os nossos parceiros sem hesitar, porque todos nós precisamos dele. Também vamos desenvolver a capacidade de produção para fabricar muito desses mísseis. Esse cara é simplesmente incrível. E é verdade. O Patriot produz 60, 65 por mês e não quer entregar licença de fabricação com medo de que roubem o projeto e não sei o quê. Então não tem jeito, eles têm que partir para esquecer a indústria americana que só pensa em dinheiro e eles têm que partir para uma solução própria. Aliás, a guerra está virando porque em relação ao começo 2022, quando a Ucrânia não tinha nada e dependia de ajuda de todos, agora ela mesmo produz seu armamento, seus mísseis, seus drones, seu tudo. É assim, mudou. A necessidade é a mãe de todas as invenções. A Rússia iniciou essa guerra. Agora ela sente. Cada ataque lembra a Rússia que a distância não a protege mais. Podemos alcançar muitos lugares dentro da Rússia e continuaremos a fazê-lo. Em breve haverá problemas muito sérios no território russo, disse Kirilo Budanov. E assim chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos você tenha gostado das notícias que separamos para você. Aproveite para se inscrever no canal, acione o sininho e desta forma vai ficar sempre muito bem informado. Aos meus queridos amigos antigões aqui no canal, eu lembro sempre de não esquecer do like da sobrevivência. O like que mantém esses 113 mil amigos. Está quase chegando em 114 mil, hein? Demorou. Engraçado que eu cheguei rápido aos 100 mil, mas a situação aqui no Brasil mudou. Aquilo que eu falava antigamente não é mais interessante para o resto da população. E eu me dediquei, desde 2022, a essa invasão da Ucrânia. Aí não aumentou mais, quer dizer, de 100 mil que eu cheguei rápido, aumentou 3 mil. Estou em 113 mil, mas está quase chegando em 114 mil. Sempre chega mais um amigo, né? Gostei do que o Budanov disse, agora tem que entender as entrelinhas. Ele disse, a Rússia iniciou essa guerra, agora ela sente. Claro, como é que começou a guerra? Começou a guerra com a Rússia confortavelmente bombardeando a Ucrânia e a Ucrânia não podia bombardear de volta, né? Não podia porque o americano, quando dava alguma arma tipo HIMARS e não sei o quê, não pode atacar a Rússia com ela. Então não adiantava nada. Só podia atirar no Donbás. E como não tinha mísseis de longo alcance, a aviação não tinha condição por causa da força aérea, da defesa aérea russa, que era muito boa, a aviação não podia se aproximar muito da linha de frente. Os 2 primeiros anos, praticamente, foi tiro de canhão, como a gente diz, quer dizer, o buzeiro tem um alcance de 40, 50, com munição especial, 70 quilômetros. Mas ele não está ali na beira da linha de frente, ele tem que ficar escondido um pouco mais para trás. Então, realmente, a Ucrânia só podia atirar na linha de frente. Era aquelas turras, né? Aquelas
tentativa, aquelas brigas, o russo invadindo e ele cedendo o terreno à custa de muito russo morto, claro. Mas esses foram os 2 primeiros anos, até que a indústria, a inteligência, a capacidade das universidades ucranianas começaram a sentir o valor. Quer dizer, já que o estrangeiro não dava arma, eles tinham que desenvolver as suas próprias. Né? Porque no início, o único drone que eles tinham era aquele Baraktar da Turquia. Depois começaram e comprar aqueles drones chineses, pequenininho, baratinho. Assim que começou. Mas a China começou a restringir, dar desculpa, etc., porque a China, né, estava do lado da Rússia. Então não teve jeito. O ucraniano teve que ver, olha, ou a gente se vira com as nossas próprias armas, ou então não vai ter jeito. E o Budanov termina dizendo isso, é que você tem que prestar atenção. Em breve haverá problemas muito sérios no território russo. Há uns dias atrás, Zelensky disse que algo novo estava sendo preparado, mas que era segredo, ele não podia falar ainda. Então, realmente, alguma coisa está impressionando eles, deve ser alguma coisa notável. Não sei se é algum míssil balístico que ficou pronto, não sei o que é. Mas em breve a Rússia vai ter uma surpresa. Vamos ver a cidade que escolhemos para hoje. José Reis ontem nos comentários disse que estava em Savigny. Savigny é uma charmosa comuna suíça localizada no distrito de Lavaux-Oron, no cantão de Vaud. Com pouco mais de 3.300 habitantes, a região é conhecida por suas paisagens rurais, colinas e proximidades com o Lago Genebra e a cidade de Lausanne, onde vive o Zé Reis. A área oferece excelentes opções de trilhas, vinhedos e uma atmosfera tranquila a poucos minutos de centros urbanos. Se você busca uma experiência gastronômica local, pode conferir avaliações de espaços como o Hotel-Restaurant des Alpes ou o Café-Restaurant de la Clé aux Moines. Será que se fala assim mesmo? Clé aux Moines? Deve ser. Muito bem, se você chegou até aqui, parabéns e muito obrigado por ter nos prestigiado com a sua audiência. Aproveita para se inscrever, se é novo no canal. Acione o sininho, que assim vai ficar sempre bem informado quando sair uma novidade. Como é praxe nesse canal, ao final de todas as edições temos a galeria de membros, que é uma listagem nominal de todos os nossos apoiadores. Depois, aquilo que vocês convencionaram chamar de galeria dos braços. Aquelas letrinhas que sobem primeiro com elas, minhas amigas queridas, nome e cidade de cada uma que comentou ontem, eu anotei num bloco de notas e publico hoje. Depois eles, meus amigos, a mesma coisa. Todos os amigos que fizeram comentário no vídeo anterior, eu anoto e assim que eu terminar de falar, você vai ver o nome dele, a cidade, tudo direitinho. Tem gente aí do mundo inteiro. Angola, Cabo Verde, por aí vai. E Portugal, então, acho que quase todas as cidades. Muito raro aparecer uma cidade ainda não contemplada em Portuscale, né? Muito bem. Um abraço para o Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia, para o Cid Lopes também, para o Assis de Itauá, no Ceará. E 1º de junho, outro mês, o inverno se aproximando aqui no Brasil, verão se aproximando lá no hemisfério norte, mudanças prometidas na Ucrânia, vamos ver. E até amanhã, se Deus quiser.